todos e bem-vindos a mais um episódio do Você Se Liga, o podcast da equipe Viking sobre ciência e tecnologia. Hoje nós temos um tema muito especial, que é perspectivas para o futuro no ramo da física. E nosso convidado de honra é o Dr. André Ribeiro. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui com você, vamos falar sobre física e vamos perguntar sua área de atuação, sua faculdade. Fale para nós. Então, eu comecei fazendo a graduação no Rio de Janeiro, na UFRJ, em astronomia, bacharelado em astronomia. Fiz diversas disciplinas que não eram da astronomia, eram da física. Então, praticamente terminei formado em astrônomo e físico. Depois fiz mestrado em ciência espacial no INPE, em São José dos Campos. Fiz doutorado lá mesmo, em astrofísica. Depois fiz um pós-doutorado na Unicamp, passei um tempo na Unicamp, na matemática aplicada. Fiz concurso para a UESC em 2002, então estou aqui na região desde 2002, como professor da UESC, na física. Em 2008, eu saí para um pós-doc fora do Brasil, no Fermilab, em Chicago, nos Estados Unidos. E voltei, e desde então estou por aqui, fazendo minha pesquisa, ajudando na construção da nossa pós-graduação. E é isso aí. Bem, toda vez que pensamos na física, a gente não tem muito uma ideia do que pode ser depois do futuro, depois da faculdade, Então, queríamos saber quais são os passos essenciais para construir uma carreira acadêmica bem-sucedida na física. Olha, se você já diz que é uma carreira acadêmica, então você já está restringindo um pouco, porque é a carreira dentro do ambiente acadêmico. Primeira coisa é você se dedicar muito. Durante a graduação, escolher a graduação que você quer fazer. Se for física, uma graduação em física, você vai decidir se é um bacharelado ou se é uma licenciatura. Quem faz o bacharelado já tem uma perspectiva de que depois vai continuar se engajando em projetos de pesquisa, mestrado, doutorado. Quem faz licenciatura pode também fazer pesquisa, pesquisa tanto, digamos assim, fundamental como pesquisa de ensino, mas é uma graduação voltada para a formação de professores, então é um pouco diferente. No caso do bacharelado, que é o que eu entendo um pouco melhor, ao final do bacharelado, nos últimos semestres, você tem uma série de disciplinas optativas que complementam aquela formação básica e aí você já direciona um pouco o que você quer fazer. Isso é uma coisa importante para o que vem depois. Outra coisa muito importante é a iniciação científica. A iniciação científica é uma forma de você, ainda na graduação, já se engajar num projeto de pesquisa, participando de um projeto de um pesquisador, um professor da universidade, que vai te orientar num tema específico, a escolha lá comum dos dois, e que vai fazer com que você tenha um primeiro contato com a pesquisa propriamente dita, fazendo a pesquisa, botando a mão na massa. Isso é muito bacana. Normalmente, os alunos que vão seguir adiante em mestrado, doutorado, fazem esse estágio de iniciação científica por 1, 2 anos, às vezes até mais. Eu, quando aluno, fiz iniciação científica, é um programa que já existe há muito tempo, tem várias agências financiadoras, tem as agências estaduais, às vezes a própria universidade fomenta, a UESC, em particular, ela tem uma verba própria para isso. Existe a verba da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado da Bahia, a FAPESB, que também fomenta esse programa. E tem a Agência Federal CNPq, que também dá dinheiro para isso. Então é um programa muito bem sucedido, que já existe há muitos anos no Brasil todo, e é um caminho. O camarada que faz a iniciação científica, ele provavelmente vai entrar bem num programa de pós-graduação, e aí sim, a carreira vai adiante. O mestrado, o doutorado, Depois do doutorado, às vezes um estágio de pós-doutorado, que é uma coisa importante também. O pós-doutoramento é um estágio que você faz numa instituição. Normalmente você tenta ir para uma instituição de ponta, onde coisas muito importantes estão acontecendo, para você se enturmar com esse pessoal, fazer parte de grandes grupos de pesquisas de ponta, e aí você, a partir daí, toca a sua carreira, que pode ser nacional, pode ser internacional, vai depender da sua ambição, das suas vontades, do caminho científico que você vai percorrer.
Mas é um caminho muito aberto que segue mais ou menos esse passo: é entrar na graduação, decidir se é bacharelado, licenciatura, fazer iniciação científica, escolher os orientadores, né, em cada etapa, né, iniciação científica, no mestrado, no doutorado, se dedicar muito esse tempo todo. Se seguir esse roteiro aí, provavelmente vai dar certo. Agora, depois disso, o que vem? Aí vem o indeterminado. Você pode vir a ser um pesquisador num instituto de pesquisa, que são ambientes como o INPE, o Observatório Nacional, que são ambientes em que você não tem uma graduação, né, fazendo com que o pesquisador fique muito preso a essas atividades de ensino. Então, normalmente, são só instituições de pesquisa. O ensino é só de pós-graduação. Ou você vai para uma universidade, e aí você tem uma série de outras atividades. A universidade é mais múltipla, então tem mais exigências adicionais, né? Existem possibilidades, outras que foram surgindo com o tempo. Hoje em dia tem empresas que contratam pessoas de qualquer formação técnica, pessoas que são boas em resolver problemas, com consultores para resolver problemas deles, né? Então, tem exemplos aí de ex-alunos meus que fizeram toda a formação em física, astrofísica, e depois foram trabalhar ou na Petrobras ou em empresas multinacionais aí, na parte de análise de dados, que é uma coisa que cresceu muito, né? No passado a gente tinha poucos dados e poucos meios de processar os dados. Hoje a gente vive o contrário. A gente tem muito dado, muita informação e muitos meios de processar a informação. Então mudou a perspectiva. Isso dá uma liberdade para o profissional, que não tinha antes, né? A gente era mais... fez isso, trabalhava naquilo, né? Agora não, agora é mais um campo livre no final. Mas existem essas carreiras mais tradicionais acadêmicas. Trabalhar em instituto, trabalhar na universidade, e esse outro universo mais livre que passou a existir de uns tempos para cá. O senhor tocou num ponto muito interessante, que foi sobre o financiamento dentro dessas universidades, dentro desses institutos. Como que funciona o processo? A gente sabe que é um pouco difícil ter um direcionamento apenas para pesquisas específicas. Como que funciona essa parte de verba, financiamento? Então, o pesquisador, ele sempre precisa de verba para financiar os seus projetos. O seu trabalho depende disso. Alguns mais, outros menos, né? Quem depende de um equipamento, né, investir na compra de um grande equipamento, que só com aquele equipamento você vai viabilizar o seu projeto. Então, sem aquilo, a coisa não anda. Então, você tem que correr atrás dessas verbas, desses investimentos o tempo todo. Como é que isso é feito? Existem, nessas agências que eu citei, né, no caso do estado da Bahia, FAPESB, mas se fosse em outros estados, no estado de São Paulo tem a FAPESP, com P no final, no Rio de Janeiro tem a FAPERJ, que a gente chama as FAPs. Então, as fundações de amparo à pesquisa dos estados. Então, elas são muito boas para fazer financiamentos. Existe o CNPq, né, que é tradicional, investe em pesquisa. Existe a CAPES, mas a CAPES ela investe em projetos ligados às pós-graduações, então são menos individualizados, são um pouco mais coletivos. E, às vezes, você consegue investimentos da iniciativa privada também. É mais difícil por uma certa falta de tradição no Brasil, do empresariado, de enxergar certas áreas da ciência que não são muito aplicadas, são mais fundamentais, né, que eles não enxergam assim como uma vantagem. Alguns sim, outros não. Hoje em dia nós temos o Instituto Serra Pilheira, da família Moreira Salles, né, que é uma família bem sucedida, digamos assim, no negócio, e eles têm investido em todo tipo de pesquisa, inclusive pesquisa fundamental. É um bom exemplo de verba que não vem, né, de órgãos públicos, né, para a gente não pensar que só os órgãos públicos é que podem viabilizar a pesquisa. Na verdade, à medida que a gente for avançando, né, no tempo, a geração de vocês, as gerações seguintes, tem que explorar esses caminhos novos, né, de tentar convencer a iniciativa privada a fazer os investimentos que a gente precisa. Mas é mais ou menos isso. Tem os editais, né, os editais são concorrências. Várias pessoas têm uma ideia, cada um com o seu projeto, e aí não tem dinheiro para todo mundo. Como é que a gente faz? Né? Tem os editais de concorrência. Você vai lá e submete o seu projeto, ele concorre com outros,
Alguns ganham, outros não ganham. Então, esse é um caminho normal de acesso à verba de órgãos públicos. Né? Você submete um projeto que concorre com outros, alguns vão ganhar e outros não. Então, normalmente é assim que é feito. Então, você falou pra gente no ambiente universitário. E em relação à carreira acadêmica mesmo, você como pessoa física, como ficaria essa parte do investimento, das publicações dos artigos? Esse é um problema, inclusive, muito atual. Até um certo tempo atrás, a gente tinha um maior número de periódicos, né, as revistas onde a gente publica os artigos, que são normalmente o ponto final do nosso trabalho. Né? A gente faz tudo isso daí, obtém o investimento, o recurso, compra os equipamentos, faz a pesquisa e no final tem os artigos. Esses artigos são canalizados nos periódicos, né, as revistas, e muitas delas estão se tornando muito caras, as publicações. Então, o procedimento, existem revistas que são gratuitas, você publica gratuitamente, e tem revistas que o custo da produção do artigo é passado para o pesquisador e para a instituição. E isso é muito ruim. E isso está ficando cada vez mais inviável de sustentar. Então, como é que a gente tem lidado com esse problema? Uma forma é submeter os boletos, né, as comandas de pagamento dessas publicações para as agências de financiamento. Mas as agências costumam fazer também tudo dentro de um orçamento limitado. Então, pode ser que em algum momento esse modelo não se sustente e as pessoas tenham que tirar recursos de outros lugares que a gente no momento não sabe quais são. Mas, em suma, é um problema atual e requer dinheiro. Publicar um artigo numa revista paga é caro. É caro e a gente não tem de onde tirar. Tá? É um problema que todo pesquisador que tiver só como opção uma revista paga vai ter que enfrentar. Mas existem muitas revistas em cada área, isso varia um pouco. Na física tem algumas revistas que são gratuitas, algumas que são pagas. Na astrofísica, que é um setor, né, mais particular, a última revista gratuita de nível A, né, que é um selinho de qualidade A que a CAPES promove para os periódicos onde a gente publica, vai passar a ser paga em janeiro do ano que vem. Então esse é um problema. Está todo mundo correndo para tentar encaminhar os artigos ainda esse ano. A partir de janeiro já vai ser pago. Isso, para nós, vai ser um grande problema. Bem, saindo um pouco da área da pesquisa, indo mais para a área da universidade acadêmica, quais são as oportunidades de ensino e mentoria disponíveis para os professores de física? Bom, o professor, quando ele ingressa na universidade como professor, né, não como outros cargos, ele certamente já vai ter naturalmente uma fração do tempo dedicada ao ensino. Né, porque as universidades nos contratam como professores. A pesquisa a gente faz, né, porque é uma vontade individual, né, a gente quer fazer, mas a gente é contratado como professor. Então existe uma grade curricular que precisa ser preenchida, né, há uma distribuição dessas disciplinas entre os professores e o professor começa a dar aula. Além disso daí, dependendo do curso, pode haver programas de mentoria. A mentoria mais tradicional é aquela em que você tem grupos de alunos que você meio que orienta a percorrer a grade curricular ou em outras questões referentes à vida universitária. Nem todos os cursos têm, não é uma regra geral você ter isso daí, mas alguns cursos têm. Então, alguns professores ficam responsáveis por um grupo de alunos nesse sentido, quase como um conselheiro. Eu devo fazer isso agora, tantas disciplinas, 10 disciplinas nesse semestre. Não, pelo amor, não faça isso. Então, a mentoria nesse sentido existe. E existe a orientação, que é aquela que a gente comentou, quando o aluno entra num projeto de pesquisa ligado a algum dos professores. Né? Queremos perguntar para o senhor, e o pós? E agora? É uma preocupação, a gente está indo para o último ano do ensino médio. Sei que cada um tem um roteiro, mas para os estudantes que estão saindo da universidade, estão entrando para o mercado de trabalho, e agora? O que o senhor recomenda? Quais são as oportunidades? Vocês têm uma coisa a favor de vocês, a juventude. A juventude nos torna naturalmente corajosos.
Então, eu acho que é a melhor hora para vocês empregarem a coragem a favor do que vocês querem. Arrisquem. É muito mais difícil você arriscar depois. Você vai ficando mais covarde, né? Vários problemas vão surgir. Mas agora, no momento aí da transição do ensino médio para o que vem depois, é o momento de arriscar, tentar fazer o que quer, o que gosta, antes de começar a capitular. Então, talvez vocês não precisem capitular. Esse que é o ponto, né? Então, aproveitem a juventude, a coragem natural que vocês têm agora e arrisquem fazer o que vocês querem. Eu acho que fazendo com energia, colocando o coração naquilo que você gosta, você tem muitas chances também. Assim, lembrando que se dar bem, o bem-sucedido, é uma escala que varia de pessoa para pessoa, o quanto a pessoa se considera bem-sucedida e o quanto cada carreira permite isso daí. Então, quando a gente entra numa graduação de física, por exemplo, todo mundo acha que vai ganhar o prêmio Nobel. Todo mundo está ali só à espera da ligação de Estocolmo. Mas não vai acontecer para todo mundo. Na verdade, não vai acontecer para quase ninguém. Nenhum brasileiro ganhou. Tivemos lattes injustiçados. Chegamos perto. Chegamos perto. É verdade. Não ganhou, mas tem um Nobel moral. Isso. Então, isso que eu quero dizer. A escala, né, de ser bem-sucedido varia. Vocês têm que saber medir o quanto vocês querem, né, se sentir bem-sucedido. Mas bem-sucedido no sentido de ter uma boa carreira, de estar fazendo pesquisa no que você quer, de trabalhar nos lugares que você achou que eram os lugares legais que você queria frequentar. Isso é possível, é perfeitamente possível. E é a hora de vocês acreditarem que é possível. Porque depois podem surgir problemas que te façam diminuir um pouco esse entusiasmo. Mas aí é depois. Agora não, agora você tem que levar o entusiasmo adiante. Não desistam, pelo amor de Deus. Falando de entusiasmo, vem as demandas, afinal, na nossa idade a gente quer abraçar o maior número de atividades possíveis. Nós sabemos que a gente vive muito isso aqui, a gente sempre a missão tentar organizar as nossas demandas diárias. Então, como é possível equilibrar as demandas da carreira acadêmica da física com a vida pessoal? Olha, essa é uma pergunta interessante. Quando eu vi aí o roteirinho de vocês, eu fiquei pensando, nossa, será que a gente é tão estranho? O pessoal acha que a nossa vida pessoal é ainda mais complicada do que a dos outros. Eu tenho a impressão que em qualquer área em que a pessoa se dedica muito ao que faz, ela vai ter que tentar encontrar um equilíbrio com a vida pessoal. E a vida pessoal vai entrando, né? Às vezes você é mais jovem e está mais livre, mas é natural, é uma coisa mais ou menos natural em sociedade. Você vai constituindo família, pessoas que antes não faziam parte, né, do seu universo mais próximo começam a fazer, ganham importância, e aí é uma questão de você ter o bom senso de equilibrar. Mas tanto o físico quanto o empresário. Imagine um empresário que lida com dinheiro, né, que ele aperta um botão e pode perder 1 bilhão. Esse cara ele deve viver muito mais estressado do que um astrofísico. Tá? Então eu imagino que não seja tão diferente o tipo de dificuldade de conciliar a vida profissional com a vida pessoal em diferentes carreiras. Eu acho que depende mais da pessoa ter o bom senso e saber equilibrar. Existirão momentos em que você vai sentir necessidade de se doar mais ao trabalho. Imagine, você está numa reta final para concluir um doutorado. Olha, as pessoas do teu entorno têm que perceber que é um momento que você tem que se dedicar mais, né? Então o outro também, né? As pessoas mais próximas têm que perceber isso. E depois que você está numa fase mais tranquila e o outro às vezes está precisando do seu apoio, aí você também tem que ter o bom senso de, olha, não, agora eu vou equilibrar aqui, né? Então eu acho que é um pouco isso. Toda carreira vai ter picos de exigência e a gente nesses momentos tem que ter bom senso, né? E relações são difíceis mesmo. Tem relação que todo mundo vai fazer tudo certinho e vai dar errado. Sim, então a gente não tem como garantir o sucesso de uma relação. Polêmicas após a semana do Dia dos Namorados. Sim, eu senti. Pergunta pessoal pro senhor sobre relação... O nosso público-alvo gosta muito de assuntos mais relacionados às exatas, ou o público jovem que quer seguir nessa carreira.
muita dificuldade no curso em relação às matérias, em relação à receptividade dos professores? É um ambiente legal, gostoso de se estar? Eu vou começar pelo último aspecto, a receptividade dos professores. Eu tenho a impressão que isso evoluiu muito. No passado, não havia uma preocupação dos professores em olhar para os alunos como alguém a ser conquistado, né? Você chegava lá e fazia o que você tinha que fazer e pronto. Pelo contrário, você achava que talvez, endurecendo um pouco a relação, você estaria selecionando melhor as vocações, né? Aqueles que deveriam estar ali. E hoje em dia isso mudou muito. Quer dizer, os professores têm uma preocupação muito maior em tentar trazer o aluno para se sentir confortável dentro da universidade. Não é homogêneo isso, né? Existem pessoas mais aptas a fazer esse trabalho do que outras, mas é uma tentativa coletiva. Quer dizer, há uma consciência de que é bom para todo mundo que o aluno se sinta bem na universidade. Então esse é um primeiro aspecto. Com relação à dificuldade dentro de um curso de física, aí sim talvez, né, o estereótipo que a gente carrega tem um pouquinho de verdade, no sentido de que muitas vezes os alunos vêm com um déficit de formação no ensino médio, tanto em matemática quanto em física. Isso torna o início do curso difícil, naturalmente difícil. Quando você tem um aluno que está muito bem preparado, que ele fez um bom ensino médio, chegou pronto, normalmente isso não acontece, o aluno entra naturalmente e vai adiante. Mas quando ele esbarra nessas lacunas de formação, há um problema, porque o sistema não é feito para recuperar um aluno que está com um problema anterior. E aí requer um pouco de investimento do aluno e tentar encontrar soluções. Não é fácil, muitos desistem. Entre o primeiro semestre, né, os calouros que chegam na universidade, e o fim do primeiro ano, a gente tem normalmente uma evasão perto de 50%. Assim. Então é bastante, é preocupante e tem muita relação com isso e com o fato de que a gente não conseguiu criar ainda um mecanismo para salvar o aluno dentro do sistema. Né? Exigiria um investimento maior da universidade, talvez contratar mais gente para ter essa capacidade de apoio, né? Para não sobrecarregar os professores que já estão com as suas atividades, né? Então isso aí é um problema. Mas, fora isso, eu acho que o aluno que está bem preparado e que escolheu bem o que queria fazer, que é um outro aspecto importante, né? Às vezes não é um problema da formação do aluno. O aluno chega pronto, mas aí ele percebe que não é bem aquilo, que é super normal. A gente, quando é jovem, a gente é obrigado a decidir muitas coisas em uma fase precoce. Né? Você está ali ainda no 17, já tem que decidir muita coisa. Às vezes uma coisa que você fala, estou decidindo para a minha vida. E às vezes não. Eu acho que como estudante vocês têm que perceber essas nuances internas. Né? Puxa, eu achava isso muito legal. Mas 2 anos depois, eu acho uma outra coisa mais legal. Mudem o roteiro. Quem está escrevendo o roteiro da vida de vocês são vocês mesmos. Mudem o roteiro. Né? É possível mudar. É melhor isso do que ficar insistindo numa coisa pela qual você perdeu já o encanto. Né? Um curso de física, pensem bem, quem é que vai fazer um curso de física? Você tem que estar encantado por aquilo. Senão é sofrimento garantido. Tem que ter muito encanto. Sim. Agora, se você está encantado, beleza, você segue adiante numa boa, não tem problema. Eu acho que depende disso daí, a formação e manter a chama acesa. Agora, se a chama acendeu por uma outra coisa, o que é perfeitamente normal na idade que vocês estão, né, que os alunos de graduação estão, é perfeitamente normal mudar de ideia. Então mudem de curso também, não tem problema nenhum. É muito comum o aluno ficar muito angustiado. Tudo isso também é normal. Mas tem que haver uma luzinha dentro da cabeça que diga, olha, eu tenho a liberdade de escolher. Se eu quero fazer física, eu faço. Se agora eu quero fazer outra coisa, eu vou fazer outra coisa. E ponto final. Tá? Então, a dificuldade dentro de um curso tem a ver com os problemas da juventude. Né? A juventude flutua, oscila, e é super normal. Poucas pessoas
são tão vocacionadas que entram para fazer um negócio e não tem nenhuma crise, né, de vontade no meio do caminho. O cara não, é inabalável, né, adora aquilo e vai do início. Tem gente assim? Tem gente assim. Mas é uma minoria. Uma minoria. Na minha turma de graduação entraram 20 e terminaram 4. Tá? Super normal. Na época era super normal. Tá? E hoje em dia ainda é normal. A gente forma pouca gente em física. Tá? E por que acontece isso? Por essas razões todas. A juventude, você oscila, quer fazer outras coisas, né? Outros interesses atravessam o seu caminho. Muita coisa muda. Eu tinha um colega que era brilhante e o pai dele morreu e precisou assumir a padaria do pai. O cara queria estudar matéria escura e foi estudar como fazer pão. E ponto final. É uma circunstância da vida. Tudo pode acontecer, né? Às vezes favorecendo, às vezes desfavorecendo. Então a gente tem que encarar tudo isso com naturalidade. A vida é complexa. Então a gente tem que desdramatizar. Quando acontecem as coisas, é isso. Se tudo deu certo, maravilha, adiante. Então eu acho que as dificuldades têm a ver com isso. Ou falta de formação, ou essas oscilações que a gente não tem como controlar. Né? O que encantou o senhor dentro da astronomia? Aí vem uma pergunta curiosa. As pessoas pensam que eu sou um desses vocacionados, né? Quando eu entrei lá na minha turma de graduação, na verdade, eu tinha muito pouco conhecimento de astronomia. Eu tinha feito escola militar e tal, aí não quis seguir. E resolvi fazer uma coisa diferente. Aí fiquei entre algumas carreiras. E a astronomia me pareceu interessante. Tinha sempre esses tópicos que a gente ouve falar, né, que estão mais na mídia. Buraco negro, galáxias distantes e tal. Eu tinha uma noção de que existia isso. Eu falei, bom, isso aí parece legal, vou lá. Tão superficial assim foi a minha escolha. Tá? E quando eu cheguei lá, eu vi um monte de gente super vocacionada. Os caras liam, né, ficção científica, liam livros de autores que eu não conhecia. Eu falei, nossa, vou dar vexame, né? E, no entanto, à medida que o tempo foi passando, talvez porque eles tinham muita expectativa sobre aquela carreira, aquela vida, eles foram se desencantando. E eu, ao contrário, eu fui achando legal. Falei, nossa, eu não sabia isso, não sabia aquilo. Fui descobrindo devagar e fui me dando bem. Então, me dando bem nesse sentido, né, de continuar, né, e sobreviver ao curso. Nem sempre é uma super escolha bem pensada. Assim. Vocês são muito mais, assim, aparentemente, vocacionados, assim, preparados para começar a vida universitária do que eu na minha época. Eu não sabia praticamente nada. Quer dizer, eu saí da escola militar, tive a seguinte conversa com meu pai. No exército não dá. Aí ele falou assim, então escolhe alguma outra coisa aí e vai. Foi no sorteio.